me provoca e também finge que não tá me escutando. Geralmente, os pais, eu não diria o preconceito, mas eles têm uma dificuldade de entender e de aceitar, muitas vezes, que o filho precisa de ajuda ou que a família precisa de ajuda. Então, se ele está tendo uma crise, as pessoas nem sempre têm muita empatia, digamos assim. Falta respeito, é o que a gente mais quer e luta, porque a gente sabe da capacidade dos nossos filhos, né? Na verdade, a gente começou a observar os sintomas a partir de 1 ano e meio, porque foi quando a gente já começou a perceber que ele não falava, ele gritava o tempo todo, a gente chamava ele pelo nome, né? Felipe, Felipe, e ele não olhava, né? Ele não atendia o chamado, também ele andava sempre na ponta dos pés, né? Não sabia brincar corretamente com os brinquedos, a televisão. Ele assistia o mesmo desenho muitas vezes, só aquele desenho, e tinha esse comportamento agressivo, ele não tinha noção de perigo, né? Ele queria subir nas coisas, se jogar no lago. Eu precisei de um aviso externo. Foi outra pessoa, uma mãe de uma criança autista, uma mãe que também é autista e tem um filho autista, que percebeu e me procurou. Ele era muito novinho quando essa pedagoga me acionou, me procurou numa creche, no congresso da Uni. Ela me procurou e disse que tinha percebido que ele não conseguia ficar muito tempo participando das atividades que eram propostas, que ele ficava ali com os movimentos circulares, ficava ali com o carrinho só girando a rodinha, não dava sentido para o carrinho, né, de brincar com a função real do que é o carrinho. E ela pediu para eu procurasse uma especialista para começar a investigação e um possível a construção do diagnóstico. Eu falava assim para os médicos, mas tem algum problema, é diferente, porque eu tenho outro filho e ele não tinha isso, né? Então eu já percebi que esses fatores que ele apresentava não poderia ser muito normal. Então, aos 2 anos de idade foi quando ele teve o diagnóstico. Então, antes eu achava que era normal, do ritmo de desenvolvimento específico próprio dele, né? Cada criança tem o seu próprio tempo para desenvolver. Então, algumas pessoas questionavam, ele não vai falar não? Esse menino não fala? Esse menino não gosta de ninguém, ele não gosta que pega ele. Acredito que não só para mim, mas para todas as mães, um dos momentos mais difíceis é receber o diagnóstico. Porque, a princípio, parece que a gente vive um luto como mãe, né? Então, você se sente impotente diante, né, daquilo. Foi um longo processo aí e só um processo traumático, difícil, dolorido. Desde quando ela falou da possibilidade, já chega assim aquele medo, como é que vai ser? O que vai acontecer? Será que eu vou dar conta de lidar com isso? O autismo é caracterizado por uma dificuldade ou uma limitação na comunicação e na interação social, além da presença de alguns comportamentos que são repetitivos, alguns interesses que são restritos, apresentados pelo indivíduo desde a fase inicial da vida. O diagnóstico ele é feito pelo neuropediatra, e aí o neuropediatra costuma fazer vários pedidos de avaliações com outros profissionais.
O neuropsicólogo, por exemplo, faz uma avaliação neuropsicológica, que é encaminhada para o neuropediatra, que costuma ser sempre uma solicitação do neuropediatra, encaminha essa avaliação com uma hipótese diagnóstica. E o neuropediatra olha a avaliação, né, e acaba acatando ou não aquela avaliação. Nas crianças é perceptível, né, desde o nascimento, a falta de interação. Como eu posso explicar? Quando a mãe está em contato com a criança, né, no processo de amamentação, a criança tende a olhar para a mãe, a criança tende a buscar uma frequência, né, uma referência que a gente fala, é esse contato visual com aquele cuidador. E normalmente isso não acontece. A criança vai desenvolvendo, vai crescendo, a criança gosta de ficar mais reclusa, isolada, ela não atende quando é chamada. Isso, nos primeiros meses, tende a ser entendido como uma dificuldade, né, na audição. Então, uma criança que muitas vezes não atende quando é chamada pelo nome, isso pode ser observado ali por volta de 1 ano de idade. É uma criança que não se comunica, mesmo de uma forma não verbal. Então, ela não aponta, ela não traz a atenção para aquilo que eu, interlocutor, estou fazendo ou realmente chamando. Por exemplo, se eu aponto e falo, nossa, olha um avião, a criança não olha. Ela tem comportamentos muitas vezes repetitivos no brincar. Então é um brincar que a gente fala que é um brincar um pouco rígido, estereotipado, né? Então ela não dá função para o brinquedo. Geralmente, quando é diagnosticado bem precoce, né, como eu já disse, tem um tratamento, mas tem muitas pessoas que não são diagnosticadas na infância, depois de adulto. Então ele passou por todo um processo de dificuldades que não precisaria ter passado por aquilo ali, né? Podia ter sido mais tranquilo todo o desenvolvimento e ter uma vida adulta mais tranquila. A psicopedagogia, ela trabalha com a aprendizagem. Então, o que vem pra gente, geralmente já está com diagnóstico e a gente vai trabalhar as habilidades da aprendizagem. Eu faço a minha avaliação psicopedagógica e vejo em que nível que a criança está, que habilidade que ela já tem ou que habilidade ela ainda não tem, que precisa ser desenvolvida. E a partir daí a gente vai trabalhar. A gente orienta a escola como trabalhar, como, né, fazer uma atividade adaptada para a criança, que é importante para que ela consiga estar ali na turma e acompanhar os colegas com a atividade adaptada. Então a psicopedagogia, ela vem agregar em todas essas outras áreas que precisam do desenvolvimento. Em crianças menores, o tratamento é feito com a estimulação da fala, estimulando mesmo essa criança para começar a falar. Essas crianças que são um pouquinho maiores, que têm dificuldade na escrita, a gente trabalha a parte da consciência fonológica, das trocas de fonemas. Tem a parte pragmática também, que é a interação dessa criança com outras crianças. E na parte sensorial, que é junto com a TO, que a gente também trabalha essa parte sensorial, que é das entradas sensoriais, que é do tato, da audição e da visão. O médico se torna importante também em parceria com essa equipe interdisciplinar na condução do quadro, porque muitas vezes ocorre o que nós chamamos de comorbidades dentro do transtorno do espectro do autismo. O que é isso? É o paciente apresentar, além do autismo, outros sintomas que merecem uma atenção maior, como, por exemplo, uma irritabilidade, agressividade, um excesso de estereotipias, que são esses movimentos ou comportamentos repetitivos que o impedem, propriamente dito, de melhorar com as intervenções ou de se relacionar socialmente. Comportamentos, por exemplo, associados à automutilação, uma agitação severa, e a gente pode ter, por exemplo, o TDAH associado ao autismo. Então, essas condições, muitas vezes, elas merecem tratamento, inclusive farmacológico. A musicoterapia no transtorno do espectro autista pode trabalhar, né, questões de linguagem, comportamento verbal, prosódia, que é o ritmo, a métrica da fala, interação social, motricidade fina, motricidade ampla, marcha, concentração, foco, atenção e ritmo.
muita ainda distorção sobre o que é o espectro, assim, há muita desinformação. Me parece ser algo novo, assim, entre a comunidade médica. As opiniões são muito divergentes em relação a medicamento. Às vezes, eu, como mãe, fico um pouco confusa. Então, quando eu estive com uma pediatra também, ela, já na pandemia, eu tentava ficar colocando a máscara nele, e ela falou assim, não coloca não, ele com esse tanto de problema aí, ele não vai usar. Então, a gente escuta algumas falas dentro do próprio... daquele lugar onde a gente queria ser, em certa medida, acolhida ou receber orientações, saber o que vai acontecer, como que a gente pode cuidar melhor do nosso filho. Eu tive situações um pouco desagradáveis. O Felipe começou com 3 anos de idade, né? Eu coloquei ele no CMEI para ele começar a aprender sobre a vivência social, né? A lidar com os outros colegas, mas essa é uma questão que sempre bate aquele fator, né? Falta de informação, falta de estrutura, infelizmente a gente ainda não tem de acordo com o que ele precisa nas escolas, né? Dentro da sala do TEL, do meu filho, tem 3 crianças que estão no espectro. Tem a professora e a auxiliar, que é para todas as crianças. Então, ela não consegue. A lei diz uma coisa, mas na prática, infelizmente, não funciona dessa maneira. Às vezes tem um professor de apoio, mas é para várias crianças. Então, hoje, o Felipe tem um atendimento 2 vezes na semana, durante 40 minutos, quando é só ele e a professora de apoio. Mas dentro da sala de aula com os outros alunos, o processo é bem mais complicado. Então, todos os dias, assim, as mães chegam lá, pegam o filho, vão embora. Aí a professora, vem cá, mãe, entra aqui. A diretora me chama. Todo dia é uma coisa diferente que acontece. Eu sempre escuto as crianças na frente falando, o Theo, ele morre. O Theo não pode chegar perto. O menino, mãe, o Theo, ele não respeita nada em sala de aula. Então, é difícil. Por mais que você explique e fale para as pessoas ainda não têm empatia, não têm amor e falta respeito. É o que a gente mais quer e luta, porque a gente sabe da capacidade dos nossos filhos, né, que eles podem desenvolver. Em momentos de crise, assim, é complicado lidar com o outro, com a forma com que as pessoas olham para a gente, né? Então, se ele está tendo uma crise, as pessoas nem sempre têm muita empatia, digamos assim. Eu tô ouvindo, né, as pessoas falarem dele e ele não tá percebendo. Eu fico com medo quando ele começar a perceber que as pessoas o veem como diferente, né? Como que ele vai reagir quando ele perceber que as pessoas fazem essa diferenciação, né? Na escola, eu brinco um pouco. Espero a filha, vou passar, faço prova, monte de cansaço, eu fico muito cansado. Aí também meus amigos, também alguns das crianças me provoca e também finge que não tá me escutando. E também eu tento dar um jeito para eles me escutar, porque tem um que fez assim para mim. Entendeu? Eu não teve jeito de contar para tia Mara, sabe por quê? Porque eu tava esperando a filha para jogar ping-pong na minha escola. Mas se eu sair, alguém vai roubar meu lugar, aí não tem mais jeito de... Aí eu vou ter que ir para a última fileira da fila. E também vou falar sobre a minha amiga, a Jabela. É gente boa? A Jabela da van. A Jabela, minha amiga, na van, é bonita, é maior do que eu. A Jabé é minha amiga, a Nicole é minha amiga, o Gustavo, o Enzo e também o Miguel da van e também o aquele menino que usa óculos na minha escola, da minha sala. Eles têm amor sim, que eles são carinhosos sim, que eles compreendem a medida do possível e que eles podem cada dia mais ser uma pessoa melhor e desenvolver a cada dia, tanto no âmbito, né, cognitivo, comportamental, social e na comunicação. Ele percebe
a vida de um jeito diferente, né? A forma com que ele se sensibiliza com a música é muito bonito de ver. Então, eu adoro isso, ter essa oportunidade de ver alguém que tem uma percepção tão interessante, tão legal com sons, com a música, ele é muito afetuoso, né? As pessoas acham que uma criança que está no espectro não abraça, não beija, não necessariamente. Meu filho é muito carinhoso comigo, me abraça, me beija, e é muito bom, assim. Meus amigos, a minha mãe é confeiteira. Se vocês pedirem que minha mãe faça um bolo ou brigadeiro para vocês, pode vir e pedir tudo para minha mãe, que minha mãe faz para vocês. Tchauzinho. Tchauzinho. Beijos.